E abrindo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, nós vamos continuar uma série que começamos na semana passada. A série... Nós gostamos de pregar em série porque nós queremos que podemos trazer alguns assuntos de maneira mais profunda do que falando só dentro de um culto. E nós começamos uma série, uma vida mais elevada. Diga assim, uma vida mais elevada. E o subtítulo é Quando o céu desce a vida comum, porque alguns pensam que quanto mais parecido com Deus, quanto mais elevada é a minha vida, mais eu estou fora da realidade. Essa é uma grande mentira. Quanto mais de Jesus nós temos, mais nós podemos proporcionar a quem está ao nosso redor uma experiência com o céu. Se nós queremos ver o céu descendo na terra, a igreja, nós precisamos encarnar a mensagem da palavra de Deus. Amém, gente? E nós vamos estudar, começamos domingo passado estudando o Sermão da Montanha. Diga assim, Sermão do Monte. O sermão mais longo, mais famoso de Jesus. Uma das primeiras pregações públicas que ele fez de maneira mais profunda. Ele já havia curado alguns enfermos, já havia feito alguns sinais, mas ele, mesmo vendo as multidões, sobe ao monte e ensina os discípulos. Aí nós vamos ler, nós começamos a semana passada até o verso 5, hoje vamos do verso 6 ao 12. Nós vamos ler novamente do 1 ao 12, Mateus capítulo 5. Quem está aqui, diga amém. Mateus capítulo 5, verso 1, estou lendo na ARA, como diria o meu amado pastor Daniel Lara Pai. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Feche os seus olhos, se possível coloque as mãos sobre o seu coração e junto comigo interceda, ore para que o Senhor fale conosco. Pai amado, Pai Santo, nos achegamos a Ti cheios de expectativa e fé, porque a Tua palavra é a verdade que liberta, ela é o pão que alimenta, ela é a espada que penetra o mais profundo do nosso ser. A Tua palavra é como água purificadora, como luz que ilumina, como semente cheia de vida, semente santa, que quando cai em nosso coração, como uma terra boa, produz fruto, produz multiplicação, e nós declaramos em fé, a Tua palavra sairá vitoriosa nesta tarde. Ela cumprirá o seu propósito e nós não mais seremos os mesmos. Por isso, Pai, com reverência, com temor, nos desconectamos de tudo que pode roubar a atenção, porque anelamos, desejamos receber a Tua palavra em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Nós vamos falar hoje sobre bem-aventurados, a verdadeira felicidade. A mensagem mais profunda e longa de Jesus foi sobre o assunto que reflete a maior demanda dos seres humanos: felicidade. O Evangelho não ignora o desejo do ser humano de ser feliz. Ele o considera, mas ele confronta o conceito errado de felicidade para nos dar a chance de sermos bem-aventurados, felizes como o Senhor nos fez para ser. Alguém pode dizer amém sobre isso? É muito comum nós enxergarmos a felicidade como todas as circunstâncias conspirando ao nosso favor, tudo nos mimando, como se a obrigação de Deus e da vida fosse fazer com que dias maus não acontecessem. Vou ser mais feliz se o almoço tiver quentinho e gostoso hoje. Não, vou ficar mais feliz se o Palmeiras estrear com uma vitória no Mundial de Clubes. Aleluia!
E nós temos a tendência de pensar que felicidade é quando as coisas ao nosso redor, do nosso lado, contemplam os nossos anelos, anseios, os nossos desejos. É um conceito equivocado. Inclusive, desse jeito, ninguém consegue ser plenamente feliz. Mas Deus, não ignorando o nosso desejo de felicidade, Ele diz o seguinte para nós: bem-aventurados. E Ele começa a dizer sobre responsabilidades e privilégios que possuem aqueles que estão debaixo dessa vontade e dessa palavra. É muito interessante porque, para o povo judeu, o ambiente em que Jesus estava, a última vez em que algo foi dito que não podia ter sido esquecido foi no Monte Sinai, a lei. Aquilo que eles tinham que aprender, decorar e jamais poderiam esquecer. No conceito dos judeus, o público de Jesus, quando um mestre está do monte a proclamar a sua constituição, o estilo de vida que ele diz que aquele é que Deus aprova, ele está chamando a atenção das pessoas para algo mais profundo. E note que no verso 1 de Mateus 5, ele viu as multidões. Elas já estavam apertando para serem curadas, mas ele as deixa um pouco de lado, não as despede, sobe ao monte na região da Galileia e se assenta. Muitas mensagens de Jesus foi em pé, impondo como que uma pregação. Esse ensino, no entanto, foi assentado, instruindo. E a Bíblia diz que os discípulos foram se achegando ao redor dele. Existe a multidão ouvindo um pouco de longe, existem os discípulos ouvindo mais perto, e o nosso mestre está do monte a proclamar aquilo que vai ter um peso tão forte. Para você ter uma ideia, gente, o Sermão da Montanha, as igrejas cristãs do século 4 a 6, quando eram construídas em seu local de culto, num octógono, um formato de octógono, semelhante ao octágono lá do MMA. Por que esses 8 lados? Para fazer uma conexão, uma alusão às 8 bem-aventuranças. De modo que eles entendiam, se os 10 mandamentos, se a lei de Moisés é o que vai reger todo o judaísmo, o cristianismo é regido pelas 8 bem-aventuranças. Olha o peso espiritual do Sermão da Montanha. Eles entendiam que o nascido de novo, aquele que professa a fé cristã, deve encarnar na sua vida esse estilo de vida. Essas 8 bem-aventuranças, nós começamos vendo as 3 primeiras semana passada. Os humildes de espírito, ou pobres de espírito. Os que choram e os mansos. Logo de cara, essas 3 primeiras que vimos domingo passado, nos mostram que o caminho de Cristo é totalmente diferente do caminho do mundo. Que felicidade para Jesus é diferente da felicidade do mundo. É como quando ele fala, por exemplo, felizes os que choram. Ele está dizendo, felizes os infelizes. Os que vocês acham que são infelizes é que são os felizes de verdade. Porque a porta do reino é um coração humilde. Essa semana eu ouvi uma mensagem do meu pastor, ministrando para os pastores, falando sobre um coração quebrantado. E eu falo tanto disso, eu leio tanto sobre isso, prego tanto sobre isso. Aí quando eu ouço o pastor Daniel Júnior, eu acesso camadas que eu nunca experimentei desse assunto. Falei, meu Deus, que coisa impressionante. E ele dizia para nós, nós queremos fazer o que Jesus faz, sem ter o coração que ele tem. Isso é muito sério. Porque o Sermão da Montanha toca o coração e tem a expectativa de mudar o nosso coração. É por isso que, a menos que a igreja agasalhe, encarne essa mensagem, sem isso, ela perderá a relevância no decorrer dos anos. O que apontou os últimos estudos? Que o mundo não está tão interessado mais em nos ouvir. Se por um lado quase 40% de um país tem preenchido as fileiras das igrejas protestantes, 63% do país diz que não confia em pastor e em igreja evangélica. Então é um 8 ou 80, é um mundo polarizado. Eu falei semana passada, as pesquisas apontavam que em 2032, e os cristãos celebravam isso, a igreja evangélica seria maior que a católica, entre outros. E não é sobre uma torcida, não é sobre uma guerra, não é sobre ser a maior religião. Mas algo aconteceu nos últimos anos que desacelerou o crescimento. E eu posso te dizer, o nosso testemunho como cristãos está num nível tão baixo. Não temos mais vergonha de brigar entre igrejas nas redes sociais. É comum você receber links de denúncias de outras igrejas. É comum você ver pessoas se degladiando. É comum você
não poder aparecer com alguns outros cristãos porque pensam diferente, porque o sermão da montanha não está sendo encarnado em sua essência, que começa com a humildade. O que é a humildade de espírito? É a ausência de ser um metido espiritual, é deixar de ser um metido espiritual. O que é um metido espiritual? Ele acha que tem um currículo espiritual que o recomenda para entrar no céu. Vou te explicar. O pobre de espírito é o contrário disso. O pobre de espírito, ele olha para a vida dele e fala: eu não preencho os requisitos da vaga. Ele olha para o currículo dele de vida espiritual e fala: o padrão de Deus é inalcançável. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso da misericórdia de Deus. Quem aqui precisa da graça de Deus? O que chora, então, ele chora por essa condição. E ele é consolado. E quando ele é consolado, ele levanta desse consolo como alguém que foi amansado. E agora, então, o humilde de espírito que chora pelos seus pecados e dos seus irmãos, falamos semana passada, ele se torna manso. E parece antagônico, porque com cada bem-aventurança vem uma promessa. Você quer saber quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Olha as 8 promessas, os privilégios das bem-aventuranças. Jesus vem de encontro aos nossos anseios quando Ele diz que nós vamos herdar o reino, herdar a terra, ser consolado, receber misericórdia, sermos saciados em nossa fome e sede de justiça, sermos chamados filhos de Deus, ver a Deus. Os sonhos de Deus para você são os privilégios que Jesus coloca no final das bem-aventuranças. Porque o que é uma bem-aventurança? É a responsabilidade mais o privilégio. Humilde de espírito que recebe o reino de Deus. Esse é bem-aventurado. Alguém pode dizer amém aqui, gente? E aí nós entramos então na quarta bem-aventurança. Nós vimos na semana passada os humildes, os que choram, e os mansos. E agora vamos ver no verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. Quando a gente diz que Jesus ele exalta a mansidão, nós temos a tendência de imaginar o cristão como alguém que não tem boca para nada. Só que eu disse na semana passada, o que o Sermão da Montanha faz é proporcionar um cristão que tem simetria de caráter. Ou seja, as virtudes e os seus comportamentos, eles não são desequilibrados. Então, se por um lado o que chora e é consolado é alguém manso, alguém gentil, alguém educado, Jesus também diz que felizes são aqueles, bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça. Alguém pode dizer amém aqui, gente? O que é fome e sede de justiça? Fome e sede é algo visceral, é algo de dentro, é algo vital. Não se trata de um desejo superficial. Assim como o corpo anseia e precisa de comida e de água, Jesus está dizendo que se você e eu nascemos de novo, o nosso coração, a nossa alma tem fome e sede por justiça. Do que tipo de justiça Cristo está falando? O que significa ter fome e sede de justiça? Então, segundo essa palavra, quando você olha a Bíblia e o assunto justiça, você tem 3 tipos de justiça. A primeira é a justiça legal, diga legal. Legal não de ser legal, sorridente, de ser legalizado, ou seja, algo que cumpre requisitos. Quando nós caímos, quando o pecado entrou, nós perdemos o acesso a Deus. Acesso negado, acesso negado. Entendedores vão entender. O acesso negado de Deus, do homem para com Deus, foi por conta do pecado. Por quê? Nos tornamos injustos e Ele é justo. Então existe em todo ser humano uma carência. Todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Alguém pode dizer amém, gente? Essa carência da glória de Deus, essa necessidade da presença de Deus e da carência, essa carência do Senhor, é por quê? Porque nós temos uma demanda com Deus. O pecado faz separação. Então, a primeira fome e sede que o cristão tem é de ser reconciliado com seu Pai. Alguém pode dizer amém? E ver os seus familiares, os seus amigos reconciliados com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Isso significa fome e sede da justificação. Isso é tão precioso, porque embora a boa nova começa com essa notícia dura de saber que eu não tenho acesso a Deus por causa do pecado, o Evangelho me comunica que Cristo nos ama tanto que levou sobre si os nossos pecados e abriu o novo e vivo caminho para que entremos por Ele e tenhamos acesso a Deus. A verdadeira felicidade está numa comunhão com Deus e não na obtenção de bens. Alguém pode dizer amém?
Há um segundo aspecto de justiça, a justiça moral. Em toda a Bíblia nós vemos também que Deus valoriza a retidão de caráter. Quando você olha, por exemplo, em Apocalipse, aquela visão gloriosa de Cristo vindo nas nuvens, a Bíblia diz que por trás dele estão os seus santos, aqueles redimidos, pastor Josué. E a Bíblia diz que eles estão vestidos com roupas brancas, de linho finíssimo. Vamos estar chique naquele dia, elegante naquele dia. Mas a Bíblia diz o que significa aquela veste. Essas vestes de linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O cristão, o bem-aventurado, ele tem uma fome e sede por ser transformado e se parecer com Jesus. Sabe qual a diferença entre multidão e os discípulos? Tem duas diferenças muito básicas. A multidão lá que recebia lá, comia o pão que foi multiplicado, recebia a cura. Qual a diferença básica para aqueles que estavam pertinho de Jesus? Primeiro, a proximidade. A multidão se contentava em ter Jesus de longe, apenas usufruindo do que ele podia fazer. Mas uma segunda grande diferença, o questionamento. O questionamento, a pergunta, a demanda do coração. A multidão está com a seguinte pergunta: o que Jesus pode fazer por mim hoje? Imagina, gente, eu entendo a multidão. Você descobre que em Santo André tem um lugar em que o cego entra cego e sai vendo. O paralítico que entrou de cadeira de roda sai andando. Entra um morto num caixão, sai correndo. Imagina você descobrir que a escassez se multiplica. Que quando tem um toró, uma tempestade, nesse lugar tem alguém que acalma a tempestade. É muito natural pensar que a multidão iria apertar Jesus, ia se apresentar a Jesus. Eles tinham a seguinte demanda: o que Jesus pode fazer por mim? Os discípulos, por outro lado, têm uma outra demanda: como eu faço para me parecer mais contigo? Como eu faço para ser como tu és? E é uma transição, é um questionamento que vai evoluindo. É normal nos chegarmos assim. E Jesus ama a multidão e restaura casamentos, faz grandes milagres, opera maravilhas. Alguém pode dizer amém, gente? Mas Ele deseja que saiamos desse lugar de apenas nos questionar: o que Ele pode fazer por mim? Irmos para um lugar humilde de olhar para Ele e dizer: Jesus, como faz para ser como o Senhor é? Porque não é tão incomum ver pessoas desejando fazer o que Cristo faz, mas precisa ser presente na nossa vida, ter o coração que Ele tem, ser como Ele é. Alguém pode dizer amém sobre isso? Essa fome e sede por justiça moral é você não desistir de vencer aqueles pecados. Você tem fome e sede por ter o caráter como Ele tem, por ver um mundo transformado, por ver seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos, por olhar ao redor o seu chefe e falar: Jesus, como eu quero que esse caráter seja transformado. Mas primeiro pelo meu, eu tenho fome e sede da minha reconciliação com Ele, a justificação. Eu tenho fome e sede de ser como Ele é. Mas tem uma outra fome, outro aspecto da justiça. A Bíblia também, de Gênesis a Apocalipse, não ignora a demanda de Deus por justiça social. Isso pode parecer na mente de alguns discurso ideológico e político. Nada tem a ver com isso. Você percebe um olhar de Deus, uma inclinação de Deus pelo órfão, viúva, o estrangeiro, o pobre. Você percebe que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Deus não quer que os seus seguidores, lendo o que estão lendo de notícia, vendo o que estão ouvindo, vendo o que estão vendo, ouvindo o que estão ouvindo, permaneçam indiferentes. Não pode haver em nós postura tão medíocre diante do sofrimento humano, com aquele pensamento: o importante é a minha vida estar tranquila, se eu cuidar da minha vida já está tudo bem. Há um problema visceral no coração de todo cristão, e ele não pode perder essa indignação que é tão presente nas crianças, mas que a vida real vai se impondo, e a gente vai se acostumando com mendigos, com drogados, com destruídos, com injustiças. Nós nos acostumamos e achamos que é normal se preocupar com o celular, porque pode ser roubado. Nós não podemos pensar na ideia de não ter trancado a porta de casa. Esses são os problemas mais próximos de nós. Mas o que dizer do fato de que enquanto você dormia, Israel e Irã trocavam mísseis, e crianças que estavam sendo ninadas por seu pai, no meio da madrugada não foram acordados com um trovão, uma pedra na janela,
foram acordadas com a casa desmoronando e talvez nem acordaram. Fome e sede, ser saciado, tem tudo a ver com o assunto de felicidade. Porque nós entendemos felicidade como a satisfação da nossa fome, como a satisfação da nossa sede. Só tem um problema: o cristão mudou de fome, o cristão mudou de sede. A sede existencial dele não é só livrar o dele da reta. A sede e a fome que um cristão carrega não é só fazer a vida dele ficar tranquila e não se enfiar em problema nenhum. A sede e fome de um cristão que teve uma experiência com Jesus, agora é fome e sede de ver a vontade de Deus sendo feita. Eu não posso aceitar, num sábado como o de ontem, que ao ver a torcida do Palmeiras em Nova York, eu tenha mais sede e fome de estar lá, do que indignação pela notícia que eu rolo o feed e vejo de gente morrendo e sendo destruída. Eu não posso inverter, porque nós estamos virando uma sociedade inútil, nós estamos colecionando coisa idiota. Nós estamos gastando dinheiro, nós estamos colocando como padrão de felicidade. Esses dias eu estava mostrando minhas fotos de viagem que Deus proporcionou eu fazer. E depois eu pensei, mano, o que mudou na minha vida tirar uma foto em frente a uma torre? Qual é a fome e sede dos cristãos? O que mexe com eles? A vida vai ter hobbies, curta bastante. Tem dias de desfrute bastante. Mas o que Jesus está dizendo é que um problema visceral, uma dor visceral ocorre no coração do cristão. E ele não consegue se desvincular disso. Ele tem um desejo profundo de ter sua vida restaurada com Deus, santificada por Deus, e ver um mundo onde a graça de Deus vai reinar, onde Ele um dia vai enxugar toda lágrima de todo olho que sofre, vai tirar toda doença, toda injustiça. Não haverá hospital, não haverá penitenciária, porque não vai ter doente nem bandido. O reino de Deus virá plenamente sobre a terra. Se nós não anelamos pela volta, pela plena satisfação dessa justiça, nós estamos sendo os mais infelizes dos homens. Paulo disse, se alguém busca a Deus só pelas coisas dessa terra, é o mais infeliz das pessoas. Fome e sede de justiça, fome e sede por ver e ser saciado por Deus. Ser saciado por Deus. Há uma promessa, serão fartos. E a palavra farto ali é como se fosse um pasto repleto, abundante para o gado. Uma fartura total, saciadora. O mundo te oferece migalhas, mas Deus tem um pão fresco inteiro para você. Nós temos consciência que a plenitude dessa satisfação de justiça só vai acontecer na eternidade. Mas isso não tira a nossa fome e sede de ver e celebrar. Vamos ter domingo que vem aqui, gente, no culto das 10, vai ter uma sessão só, domingo que vem às 10. Vamos colocar mais cadeiras aqui para fazer a festa de batismo. Já são 50 almas para batizar. Alguém pode dizer amém? Vai passar disso, estamos tendo um encontro maravilhoso. Agora mesmo está no final de um encontro com Deus da rede de jovens. Nós temos lá quase 100 encontristas. Semana passada, quase 50 na rede do Jeff e da Biga. Nós temos gente crendo em Jesus. O que nós vamos celebrar aqui? A justiça de Deus em Cristo, restaurando para sempre, mudando para sempre o destino eterno de pessoas. Se você está aqui me ouvindo e não é batizado, corre. Creia no Senhor Jesus, confesse Ele como seu Salvador e Senhor dessas águas batismais, porque Ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Nós vamos estar celebrando o que Deus celebra, é ter fome e sede. Não podemos perder o encanto pela igreja, o encanto por ver conversões, o encanto por ver transformações, mas também o compromisso de ver essa igreja sendo sal e luz num mundo que é injusto. Alguém pode dizer amém sobre isso? Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia, como virtude nossa, no nosso viver, é um reflexo do que temos recebido de Deus. Não faz sentido a gente declarar que Cristo perdoou os nossos pecados, que a gente não merecia, e a primeira pisada de bola de alguém, a gente fala, não perdoa. Como você age quando as pessoas erram em relação a você? Erram mesmo, um erro injustificável, injustiça. Como você age quando erram com quem você ama? Você é rápido em riscar da sua vida? Você consegue conviver com o ódio no seu coração? Você consegue conviver com a repulsa no seu coração? Ou você é aquele que o mundo chama de trouxa, de bobo,
que parece que está todo bravo, mas não aguenta e se rende. E quando está perto, pede perdão, perdoa. Vamos andar junto, vamos fazer o quê? Seja o que o mundo chama de trouxa, para ser um verdadeiro cristão. Porque o misericordioso é aquele que dá ao outro, não o que ele merece. Porque você também não recebeu o que você merecia. Eu e você merecíamos a ira, o inferno. Pecamos, mas ele teve misericórdia de nós. E o que ele pede? Sejamos misericordiosos uns com os outros. Ser misericordioso um com o outro é tratar os outros como Deus nos trata, como Deus lida conosco. É tão difícil isso. Volta e meia eu me encontro, não sei você, cheio de justiça própria, como se eu fosse superior àquele que eu estou falando mal, confrontando, vendo um problema. Nós somos pastores e estamos isso o tempo todo. Vamos pesar a mão? Vamos fazer isso, daquilo, daquele jeito? Ou vamos ser como Cristo? Cristo não pode ver uma cana quebrada que esmaga. Cristo não pode ver um pavio fumegando que ele apaga de vez, não. Jesus disse que ele vê a caninha quebrada e ele, em vez de passar a vassoura e limpar o terreno, ele vai restaurar a cana quebrada. Aquele pavio fumegando para apagar ali na lamparina daquela época, não tinha luz elétrica, gente. O pavio fumegando era um sinal que tinha que ser apagado e trocado. Cristo disse que ele não faz isso. E é assim que ele age comigo e com você. Talvez você entrou aqui nesse domingo fumegando como um pavio que está prestes a apagar. Sabe o que o Senhor vai fazer com você? Ele vai trazer fogo sobre a sua vida, graça sobre a sua vida, e você vai voltar para a sua casa sabendo, ele me restaurou. Agora eu pergunto, o que vamos fazer com os pavios fumegando que cruzam o nosso destino? No condomínio, na família, no trabalho, na escola, na faculdade. O misericordioso é aquele que, mesmo não podendo fazer muito, ele vai aliviar o fardo de alguém, pastor Evandro. Ele vai aliviar o problema de alguém. Ele vai tornar a vida de alguém mais doce. Que Deus nos livre da indiferença. Alguém pode dizer amém? Que Deus nos livre da frieza, da dureza em relação ao próximo. Que Deus possa nos ajudar a alinhar nossa vida a esse amor. Nós temos que ser encontrados fazendo da vida daquele que sofre uma vida um pouco menos sofrida, um tanto mais doce, um tanto mais leve. Que tal levarmos a sério quando a Bíblia diz: levem o fardo uns dos outros? Um dia eu ouvi de um pastor que eu gosto muito de ouvir, abro aspas: crer sem amar é professar a fé dos demônios. Crer sem amar é estar na igreja dos demônios. Por quê? Eles creem e até tremem. Deus não nos chama só para crer, Deus nos chama a amar. Bem-aventurados os misericordiosos, eles estão debaixo da misericórdia. Alguém pode dizer amém sobre isso, gente? Que coisa impressionante, alcançar a misericórdia. Quem pratica a misericórdia permanece debaixo dela, permanece diante de uma vida graciosa. Irmãos, tem que ser muito cego espiritual para não perceber que você está debaixo da misericórdia de Deus. É muito incrível. Ontem, ali de manhã com o Mateus no colo, a Esther preparando as crianças para ir para um aniversário, eu tive um tempo com ele, comecei a ter um tempo de oração, de adoração. Eu fui tomado de tanta consciência de que eu estou debaixo da misericórdia de Deus. Jeremias, aquele profeta chorão, porque era quebrantado, ele, quando já não tinha mais onde se apegar e ter esperança, ele disse: vou trazer a minha memória o que me pode trazer esperança, lá em Lamentações 3, e ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. E a sua misericórdia se renova a cada manhã? Eu deixo claro para meus filhos, vocês não têm o direito de não perdoar quando alguém pede perdão. Vocês não têm, o cristão não tem esse direito. O ser humano tem esse direito. O cristão não é um ser humano apenas debaixo da Constituição brasileira ou do país que ele mora. O cristão é alguém debaixo da Constituição do reino. E a Constituição do reino é o Sermão da Montanha. As igrejas elas eram construídas no século 4 a 6, eu disse aqui, no octógono, nesse formato. Por quê? Porque eles queriam lembrar que a vida deles tinha que passar no crivo do Sermão da Montanha. Eles não podiam deixar de ser misericordiosos. Alguém pode dizer amém sobre isso, gente? Sexta bem-aventurança se encontra no verso 8 de Mateus capítulo 5, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão
a Deus. Diga assim: limpos de coração. Diga assim: ver a Deus. Para mim, das 8 promessas da bem-aventuranças, né? Tem as responsabilidades e os privilégios. Essa é a suprema. A suprema experiência que um ser humano pode ter é ver a Deus. Eu me lembro quando me converti, ouvi o Evangelho e lendo ali a Bíblia, eu ganhei um livro, chamava Caçadores de Deus. Aquele livro me abençoou muito, eu tinha 16 anos. Meus pais estão aqui, vão se lembrar de quando eu ficava ali, levando aqueles meus livros, a Bíblia, lendo, buscando. Nem sempre eles entendiam, naquele começo a minha intensidade, nem eu entendia. Mas a grande verdade é que eu me lembro que quando fechava a porta do meu quarto, ou do meu banheiro, ou estava em algum lugar a sós com Deus, a minha sensação era tão forte que Deus estava presente ali. E a minha indignação é: por que eu não posso te ver? Por que eu não posso te ver, Deus? Eu já ouvi ao longo da vida algumas histórias daqueles romances, né, de uma pessoa do outro lado do mundo, e só ouvia a voz pelo telefone. Antigamente as coisas aconteciam dessa forma. Hoje em dia é tão forte, né, a digitalização, a tecnologia, que já vê tudo, já faz tudo errado pelos vídeos mesmo. Mas quando você ouvia essas histórias, lembro quando eu ouvia a história do Rodrigo e da Aline, que eles conversavam muito no telefone, e até esse ambiente. Esses dias um rapaz se converteu na nossa igreja, e ele viveu uma vida no mundo com várias mulheres, e ele me contando: pastor, eu vivi tudo, mas agora que eu me converti, que eu nasci de novo, a mulher que eu estou apaixonado faz jogo duro, 2 linhas de 4 não entra, atacante não passa. É o Abel Ferreira do outro lado, retrancando o time. E pastor, eu estou doido, estou fascinado, não para fazer alguma coisa. Eu estou sentindo que eu nasci para isso. Eu nasci para viver o que Deus planejou, não o que eu vivi no mundo. E é interessante porque quando você fala de ver a Deus, nós sentimos a Deus, nós cremos em Deus. Mas a promessa das promessas é estarmos um dia com a visão bendita da face de Deus. Porque a Bíblia promete: um dia conheceremos face a face, um dia veremos como Ele nos vê, um dia conheceremos como somos conhecidos. Thomas de Kempis, no clássico A Imitação de Cristo, diz, e ele faz uma analogia entre 2 visões incríveis. Ele faz você imaginar, primeiro, que Deus um dia manda os anjos pegar na sua mão e vai passear por todo o universo. Vai ver os planetas, vai ver as estrelas, as galáxias, vai voltar para a terra, passar pelas colinas mais lindas, as cachoeiras mais exuberantes, os sorrisos mais belos, as cores, as belezas, os cheiros, os sabores. E se você vê tudo que Deus criou, essa visão maravilhosa, essa experiência magnífica e fantástica, ainda fica muito aquém de um encontro sublime com a presença santa de Jesus. O cristão é aquele que tem um fascínio. É por isso que eu comecei por ver a Deus. Mas o que é o puro de coração? Não é que ele não erra, não é que ele é perfeito. O limpo de coração é que no trono da sua alma só tem um: Jesus Cristo. Ele fez de Jesus a sua única busca intensa. Ele fez de Deus o seu alvo maior. Eu lembro quando eu era novo convertido, a gente cantava no culto uma música, acho que era do Fernandinho: meu alvo é Cristo. O cristão é aquele que tem por alvo Cristo e nada mais. Ele tem outras demandas da vida. Ele gosta de algumas outras coisas. Ele gosta de comer bem, ele gosta de viajar, e está tudo bem. Ele gosta daquilo que ele gosta. Mas o que o encanta é estar a sós com Deus. O limpo de coração é aquele que parou de travar uma batalha quando fica sozinho. O que vou fazer? Ele não precisa agora travar todo dia uma batalha do que amar. Ele pode até ter a carne tentando ele, mas a intenção do coração dele, a mente dele está voltada para Cristo. Ele quer estar com a sua Bíblia aberta, rendido ao seu Salvador, experimentando a beleza da sua santidade, desfrutando da sua glória. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Deus quer fazer de nós, homens e mulheres, de uma coisa só: um coração inteiro, um coração limpo, uma experiência purificada, se afastando de práticas que contaminam a alma, que embotam os sentidos. O que é embotar os sentidos? A nossa percepção. Qual é o desespero do bem-aventurado? Ficar frio a ponto de não ouvir mais Deus. Qual é o desespero de um cristão verdadeiro? Ficar tão indiferente a ponto de: o culto não faz diferença, a
pregação não faz diferença. Um louvor não mexe mais com ele. O medo de um cristão verdadeiro é chegar um dia que ele vai estar sozinho no carro e botar aquele louvor que ele chorava e não vai sentir nenhum apreço por aquela experiência. Vai preferir ficar na companhia dele mesmo, enquanto está sozinho no carro, na companhia dos seus pensamentos, das suas ilusões, dos seus pecados, procurando alguém para olhar e para cobiçar. O desespero de um cristão deve ser, ao estar sozinho num quarto de hotel, não ter mais desejo nenhum de se dobrar diante do seu Senhor e ser como um cachorro atrás de uma cadela no cio. O desespero de um cristão deve ser não ter esse puro coração que busca uma coisa só e ficar buscando a Deus para outras coisas, como se Deus fosse um mecanismo, como se a vida cristã fosse um mecanismo de eu faço algo para Deus me dar. Esse deve ser o desespero. Isso é que me assombra. A ideia de que eu posso chegar com meus 40, 50 anos e ter muitas histórias do passado com Deus para contar, mas a minha vida é natural, fria, sem a presença, eu não derramo mais lágrimas, Ele não toca mais o meu coração, e eu aprendi a ser profissional da fé. Que Deus nos livre disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que não percamos o quebrantamento de coração, a sensibilidade de se inclinar diante de Deus e falar: Senhor, a sua presença é melhor do que qualquer coisa. A sua graça é melhor do que a vida. Alguém pode dizer amém sobre isso, gente? Sétima bem-aventurança e penúltima. Verso 9 de Mateus 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores não são meros amantes da paz, que acham que a vida vai se resolver soltando pombinhas e cantando John Lennon nas praças. Imagine uma vida sem guerras. Não, eles não são apenas entusiastas da paz. Eles são agentes da paz. O pacificador é aquele que não tem nenhum prazer em ver brigas. As fofocas que refletem confusões, ele quer passar longe. Reconciliados com Deus, tendo o coração apaziguado, agora eles promovem reconciliação, promovem paz. Eles se encontram tão plenos no Senhor, porque eles são pobres de espírito, choram e são consolados, são mansos, fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração. Quando você começa a juntar essas virtudes na vida de um cristão, ele se encontra agora como um pacificador. Por quê? Porque quem está em paz, traz paz. Quem está perturbado, perturba. Ele foi apaziguado nos seus medos. Ele olha a história ali da Bíblia, vê Caim matando Abel, e continua vendo irmãos matando irmãos, pessoas se destruindo, e ele fala: isso não faz sentido. Ele olha quem o opõe, quem se opõe a ele, quem pensa diferente, e ele tem interesse em ouvir o que o outro pensa. Ele tem interesse em ver o que o outro lado político pensa, religioso, teológico pensa. Ele passa a ter interesse no diferente, para entender as pessoas, para promover pacificação e não cancelamento e exclusão. Felizes os pacificadores. Sabe quem vai ser chamado de filho de Deus, que é da espécie de Deus? Quem promove paz. Ele não tem prazer nessas guerras, nessas brigas. Ele quer explorar os pontos em comum. Ele consegue ver que temos mais coisas convergentes do que divergentes. Ele evita conflitos pessoais quando precisa, quando pode. Conflitos familiares, sociais, eclesiásticos. Gente, se você olhar o Sermão da Montanha, Jesus oferece um outro modelo de sociedade do que o mundo vive. Já viajou assim na maionese? Como seria se o mundo inteiro estivesse debaixo do governo, do senhorio de Cristo? Imagina se todos os presidentes, ministros, ditadores deixassem de ser ditadores, se todas as nações estivessem debaixo disso aqui. Qual seria o retrato dessa sociedade? Como seria o comércio, as relações trabalhistas? Como seria a vida? Vocês estão comigo, gente? Pois é, imaginasse como o mundo inteiro seria se estivesse debaixo do senhorio da cabeça de Cristo. Deveria ter uma imagem muito clara para apresentar isso. Qual o retrato? A igreja.
Se nós afirmamos que Cristo é o cabeça da igreja, o mundo tinha que olhar para como vivemos entre nós e dizer, é isso aqui. Mas a guerra de poder, vaidade, ego, arrogância, orgulho. Qual impacto a igreja geraria, nós geraríamos, se conseguíssemos ser pacificadores a ponto de preservar os vínculos desse modo. Romanos capítulo 12, verso 18 diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É claro que esse se possível, porque tem dia que não é possível. Tem o se possível. E do que depender de vós, tem coisas que não dependem de vós. Às vezes nós nos encontramos cegos. Às vezes nos encontramos tão feridos. E Deus é manso, Deus é humilde, Deus quer nos conduzir de glória em glória. Mas o que Ele não abre mão, de que você ouça a sua mensagem dizendo, você quer ser feliz? Você vai ser feliz sendo um pacificador. E o mundo vai olhar para você e vai dizer, filho de Deus. Quando a Bíblia fala filhos de Deus, é da espécie de Deus. Por exemplo, quem são os filhos da desobediência? Quando Paulo fala, os que desobedecem. Quem são os filhos de Deus? Os que agem como Deus. Os que agem com essa simetria de caráter. Ele consegue ser manso o suficiente para não sair contendendo tanto. Mas ele também tem fome e sede de justiça para se indignar. Ele tem uma santa perturbação que não o leva a uma depressão, que o leva a de joelhos clamar e a se posicionar e a agir. Vocês estão comigo, gente? Então, esse é o pacificador. E esse é o verdadeiro evangelista. Olha só, Isaías 52, 7. Quão formosos os pés dos que anunciam boas novas de paz. Por isso a promessa. Eles serão chamados filhos de Deus. E por fim, no verso 10, Mateus 5, 10, a última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Diga assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Diga assim, deles é o reino dos céus. Que tipo de felicidade é essa? Quem juraria que ser feliz é ter alguém correndo atrás de você para te matar? O sermão dos sermões de Jesus é sobre felicidade. Só que um outro tipo de felicidade, a verdadeira felicidade. A bem-aventurança, porque quem encarnar humildade, lágrimas de arrependimento, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia como um estilo de vida, pureza de coração, se tornar um pacificador, ele é tão feliz, que sem ele querer, ele machuca os infelizes. Os infelizes estão querendo tirar a alegria dos felizes. Foi assim entre Caim e Abel. É assim em toda a Bíblia. Quer ser perseguido? Seja feliz nos moldes da Bíblia. Porque isso é uma afronta. Por que Judas se incomoda tanto com a entrega de Maria? Quando ela entrega um ano de trabalho? Porque uma entrega completa evidencia, denuncia uma entrega parcial. Da mesma forma, uma felicidade verdadeira denuncia uma felicidade falsa. Quantos homens eu já estive na mesa e eu vi que eles tinham em quantidade grande coisas que um dia eu sonhei, foram lugares que um dia eu queria ter ido, dirigem o que queriam dirigir, moram onde queriam morar. No entanto, eu tenho que inclinar minha vida para eles, para tirar dos olhos deles uma infelicidade irremediável. Porque um dia tiveram fome e sede não de justiça, tiveram fome e sede de outras coisas. Mas a promessa de ser saciado não é ter fome egoísta, de conquista, de performance. É ter fome santa de ver a vontade de Deus sendo feita. No entanto, eu já tive com outras pessoas que a vida delas o que elas estavam passando é aquilo que eu peço para Deus me livrar. Gente que perdeu filho, gente que perdeu tudo, gente que está endividado. E encontrei naquele olhar uma alegria que nem eu estava desfrutando. Um consolo, uma gratidão. Ei, o mundo inverteu o conceito de felicidade.
E Jesus chama a felicidade de bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, mas também felizes, muito felizes, os que são perseguidos por causa da justiça. Em que contexto Cristo fala isso? O povo que o ouvia estava triste porque eles estavam subjugados pelo Império Romano. Nos últimos anos em que Cristo estava ali, Herodes tinha construído 11 grandes construções. E sabe o que restava para os judeus? Pagar imposto e viver na pobreza. O cenário religioso era de ter perdido a glória. Os sacerdotes estavam todos contaminados e corrompidos. Eles não tinham um bom culto para ir no domingo. No caso, eles iam no sábado. E não tinham um bom culto para ir no sábado, na sinagoga. Não tinha um mestre que falava com o olho brilhando. Não tinha gente agindo de misericórdia. Eles não tinham alegria na religião. Eles não tinham alegria financeira. Todo o comércio estava o quê? Tudo estava confiscado pelo Império Romano. Eles estavam sem esperança. E por isso que muitos deles acreditavam numa revolução armada. Eles queriam que Jesus usasse da multidão que os cercava para fazer a revolução, para depor César. Vocês estão comigo, gente? Eles estavam se preparando para, com força, herdar a terra. Com brio, orgulho, arrogância, desarmar o Império Romano. E aí Cristo se assenta. Vocês querem ser felizes? A verdadeira felicidade não é de fora para dentro, filhos. A verdadeira felicidade que eu quero propor para vocês não vai descer o paladar de vocês e preenchê-los quando o Império Romano desistir de nos subjugar, quando a religião deixar de ser hipócrita, quando a sociedade deixar de ser injusta, quando você deixar de ser pobre, quando você deixar de ser carente, solteiro e passar o dia dos namorados roendo unha. Não vai. Quando você pagar suas dívidas, quando seus filhos crescerem e parar de chorar na sua orelha. A felicidade nunca virá de fora, filhos. Eu não estou aqui, ele sentado dizendo, eu não estou aqui para armá-los e impor a conquista dos judeus contra os romanos. Eu estou aqui para trazer um reino de outro mundo. E eu estou aqui para mostrar que felicidade começa dentro. Começa sendo humilde de espírito. Começa derramando lágrimas diante de um Deus misericordioso. Felizes os que choram. Começa se tornando manso. Se o mundo está violento, se o mundo está difícil, não é se armar todo de argumentos, de posturas, de defesas que vai salvar a sua pele. Mas se render, dizer, Senhor, eu quero aprender de Ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Fique em pé onde você está.